Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa vir sobre nós, nos abençoando, trazendo discernimento espiritual, consolo, esperança, refrigério às nossas almas, para que continuemos firme, buscando os caminhos do Senhor, tudo para a sua honra e para a sua glória. Meus amados, estamos começando agora uma nova semana e também com ela que estamos começando aqui uma nova lição. A lição número 3 tem como título O Senhor Julga. É um tema, assim, não muito apreciado por muitos cristãos aí, cooptados pelas tendências, né, pelas novas teorias da autoajuda, da pregação dos coaches, né, que não gostam do tema juízo, o tema que trate de qualquer questão aí de julgamento, de condenação, essas palavras que se repetem milhares de vezes na Bíblia, mas muita gente não gosta, né? Mas é necessário porque Deus, ele além de ser amor, né? Ele também é justiça, porque amor sem justiça não é amor, não é? É algo errado. Meia mentira é mentira total, meia verdade não existe. Então é muito importante que nós entendamos essas questões que alguns cristãos têm evitado. Como é que a gente pode evitar a palavra de Deus aceitando apenas parcialmente o que Deus está dizendo? Se ele é a verdade, se ele é a fonte da verdade, tudo que ele faz é para o nosso bem, por que eu estou aceitando os seus conselhos de forma parcial? É importante que a gente examine tudo. Então, esse tema do julgamento ele é muito importante. É importantíssimo, porque é um alerta para que eu me prepare, para que todos nós nos preparemos. Então, aqui no capítulo 3 de Isaías, essa semana nós vamos estudar sobre o julgamento do Senhor, como o Senhor julga, né? Isaías 3, versículo 13 é o verso síntese desta semana. E o verso diz assim: O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Veja que texto, né? Diz que o Senhor se levanta, o termo se levantar e põe-se de pé, é o momento em que o juiz se levanta para dar a sentença, né? Isso é uma praxe, né? Na maioria das cortes, nos tribunais espalhados por todo o mundo. No momento da sentença, o juiz e todos os que ali estão ficam de pé para que seja pronunciada a sentença de condenação ou de absolvição. Nesse contexto aqui, diz que ele se levanta e põe-se de pé para pleitear, né? Para apresentar aí o seu pleito, para apresentar diante de todos o que foi feito e o que não foi feito, revelar quem é o culpado, quem é o inocente. Então ele vai julgar todos os povos. Veja como esse texto é importante, que ele não diz assim, eu vou julgar somente os gentios. Os judeus eu não vou julgar, porque esse povo aí já está todo salvo. Não, é todos os povos, né? Para julgar os povos. Os judeus é um povo ou eles são extraterrestres? É um povo. Os cristãos, que eu também sou um cristão, né? Nós cristãos, que muitas vezes, né, com o nariz empinado, com o espírito altivo, se acha melhor do que os outros e já se acha salvo. Nós não seremos julgados, porque se estamos em Cristo Jesus e somos filhos de Deus, nós não também seremos julgados? Se o livro de Pedro nos ensina que o julgamento começa pela casa do Senhor, para dar exemplo, né? Claro que todos nós, todos os povos, sem exceção. Então,
É verdade que todos os povos serão julgados, mas nem todos serão condenados, né? Como em todo julgamento, existe o culpado e o inocente, né? E tem julgamento que a sentença é culpado, mas tem julgamento que a sentença é inocentar aqueles que estão sendo acusados. Então, isso vai acontecer também no julgamento de Deus, que é o julgamento mais justo de todo o universo. O julgamento dos homens pode falhar em determinado momento, por se tratar das limitações dos homens, né, que depende da filmagem de uma câmera, que depende de um depoimento de testemunhas oculares que viram, que ouviram, que estavam presentes durante o delito. Mas Deus não, ele não precisa disso. Ele vai revelar para o universo inteiro, para cada um, para quem está sendo julgado e para as testemunhas em redor, para testemunho da sua justiça e da sua verdade, o que realmente aconteceu. Imagine que o juiz dos juízes, que é Deus, o nosso Pai, ele é aquele que sonda os corações. Então ele vê até o que ninguém não viu, e isso será revelado. As coisas encobertas, diz a palavra de Deus, tudo que estava encoberto será revelado, virá à tona, para que o julgamento seja perfeito e justo. Então, é para isso que Deus precisa se levantar, para deixar tudo às claras, porque tem muita coisa que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ver, porque nós só sondamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós nem conseguimos enxergar aquilo que está por trás da nossa cabeça, no mesmo espaço em que a gente vive. Quanto mais enxergar por dentro do coração das pessoas. E por isso que um dia Deus vai se levantar para julgar. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta desta lição, a lição que o Senhor julga. E vamos voltar aqui ao finalzinho ali a parte do capítulo 2 de Isaías, finalizando, dando contexto sobre esse julgamento do Senhor. A primeira pergunta diz: qual o conselho é dado ao povo perante a face do Senhor e por que foi dado esse conselho? Então, nós temos aqui duas perguntas, né? Que conselho foi dado e por que esse conselho foi dado, né? Isaías 2, versículo 10 e 11 diz assim: entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. No dia do julgamento, no dia em que Deus se levantará, o grande juiz, para julgar todos os povos, ele está dizendo assim: entra nas rochas e esconde-te no pó. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando isso para os príncipes, para os habitantes da antiga cidade fiel, que se tornou numa cidade infiel, usando como tipo aqui Jerusalém. Ele está mandando esse povo se esconder nas rochas, mandando esse povo se esconder no pó, na sepultura. São duas expressões aqui: entra nas rochas e esconde-te no pó. Ou seja, no Apocalipse, no capítulo 6, no último selo, referindo-se ao retorno de Cristo na glória do Pai, o texto diz que todos os ímpios olharão para os céus. Acho que é 6, versículo 17, se não me falha a memória. 16, 17. Ele vai dizer assim: os ímpios todos olharão para os céus e dirão: rochedos, rochas, caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono, o Pai, e da ira do Cordeiro, e do Cordeiro. Então eles verão o Pai e o Filho vindo nas nuvens dos céus, né? E primeiro ele pede para se esconder nas rochas. Esconder nas rochas é uma tipologia do apedrejamento. Antigamente, quando a pessoa cometia um pecado, ele era apedrejado. Era tanta pedra que caía sobre ele que o corpo ficava ali no chão e as pedras cobriam. As pedras viravam a própria sepultura, quando ele é retirado para fora do arraial e apedrejado lá no deserto, porque ali mesmo ficava o corpo dele. Um montulho de pedra em cima do corpo dele, que já era ali a sua própria sepultura ali, né? Então, entrar nas rochas, ou ficar debaixo das rochas, ou cair nas rochas,
e esconder no pó. Esconder no pó é sepultura, é cavar alguém e colocar debaixo de 7 palmos debaixo do chão, né? Essa expressão. A expressão aqui é de julgamento para a morte. Aqui do capítulo 2, versículo 10 e 11. Entra nas rochas e esconde no pó, no dia do terror do Senhor, quando você vê a glória da sua majestade. É por isso que eles olham para o céu e dizem, escondei-nos da face. O que é a face de Deus? A face de Deus é a glória expressada. A Bíblia diz que na face de Cristo ele é o resplendor da glória de Deus. Moisés passou 40 dias diante da glória do Senhor, lá em cima no monte, e quando desceu, o rosto dele estava brilhando. Então, olhar para o rosto é ver a glória da majestade e sentir o terror pela vergonha de ter praticado o mal contra ele, não obedecido a sua palavra, se esquivado de fazer o bem, né? Sabendo que era o certo a fazer, não fez. Isso é ter vergonha, né? Essa é aqui na visão de Isaías, uma verdade muito clara que lá no Apocalipse vai esclarecer de forma ainda mais precisa. E ele diz o porquê aqui. Ó. Por que que esses ímpios estão sendo julgados e mortos, né? Ele está dizendo porque eles tinham os olhos altivos, né? O que é um olho altivo? O olho, na Bíblia Sagrada, é o órgão do corpo humano por onde o homem busca a cobiça, ativa a cobiça. Tudo que ele olha, ele quer ter. Né? Tudo que o olho vê, o coração deseja. Olha que coisa interessante. Né? Por isso que Jesus falou assim, ó, se o teu olho te escandalizar, arranca ele e joga fora. Né? Porque no reino de Deus não entra olho. Né? É melhor você entrar no reino de Deus cego de um olho. É uma tipologia, claro, que ninguém não vai ter nenhum cego entrando no reino de Deus. Mas é uma figura de linguagem que ele está usando para mostrar que o perigo, o maior perigo dos seres humanos são os seus olhos. Né? Os seus olhos. Não os olhos físicos, mas aquilo que os olhos veem, o cérebro interpreta e deseja ter aquilo. Né? É essa a visão que as escrituras nos passam. E quando ele diz olhos altivos, é as pessoas que enxergam o mundo como sendo elas superiores aos outros. Como se elas dissessem assim, eu não necessito do meu irmão, o meu irmão é que precisa de mim. Se eu não necessito do meu irmão, eu sou superior a ele tem que me servir e não eu servir a ele. E aí ele inverteu o maior valor das escrituras sagradas em relação ao segundo mandamento, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, quando esse valor é invertido, ele perde de vista a maior verdade que faz com que ele compreenda Deus. Se eu não amo o próximo a quem eu vejo, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? E se eu não vivo para servir ao meu próximo, como disse Cristo, se você, o maior dentre vocês, ou seja, aquele que vai atingir a maior estatura espiritual, é aquele que serve, é aquele que se torna escravo do seu irmão, que vive para para realizar o bem para o seu irmão, e nunca para ser servido pelo seu irmão. É por isso que ele diz, e a sua altivez será humilhada. Esse coração altivo, esse espírito de superioridade. Isso é o que atrapalha muitas pessoas a manter uma relação com seus irmãos, quando eles se sentem superior aos outros. Na verdade, nós somos servos e a gente vive para servir o outro, nós somos inferiores. Quem é inferior? É o garçom que serve ou o rico empresário que está pagando para que o garçom o sirva? Ora, claro que na lógica humana, o inferior é o garçom, né? E na nossa ótica humana, o superior é o grande empresário que está pagando ali para que o garçom o sirva, né? Essa é a lógica. Mas Deus está dizendo para nós assim, ó, a lógica para quebrantar essa carne, que isso é a lógica da carne, a lógica do espírito é viva para servir. Você só é realmente superior não é quando o seu dinheiro compra as pessoas. É quando o seu espírito se dispõe a servir aqueles que o mundo entende que é inferior a você. Aí sim é o que nós nos assemelhamos a Cristo, porque Cristo, sendo superior a todos nós, veio aqui para nos servir,
foi o que se ajoelhou aos pés de Pedro e lavou os seus pés. Esse é o exemplo que nós encontramos na palavra de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 2. E eu quero pegar aqui rapidamente o contexto da pergunta anterior, quando o finalzinho do verso anterior, versículo 11, diz: e só o Senhor. A palavra Senhor aí está toda em maiúscula, né? Porque aqui é o tetragrama. O nome principal de Deus no hebraico, né? Yahvé, nós chamamos de Yahvé, né? E só Yahvé será exaltado naquele dia. Só a pessoa de Deus o Pai será exaltada naquele dia, né? Como o próprio Jesus ensina, né? Ele chama Yahvé de o seu Deus, o seu Pai, né? Logo depois de ser ressuscitado. Então, a segunda pergunta diz: contra quem o Senhor se levantará? Esse Senhor que naquele dia será só ele exaltado, mais ninguém. O texto diz aqui em Isaías 2, 12 a 18, diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo. Veja que ele continua aqui, enfatizando o que nós acabamos de ler nos versículos anteriores, 10 e 11. Né? Ele é contra o homem soberbo, o homem altivo, e contra todos os cedros do Líbano, e contra todos os carvalhos de Bazã. Vamos aqui, vamos parando aqui, comentando o texto para a gente entender. Por que ele cita cedros do Líbano e os carvalhos? Porque essas eram as árvores mais altas fisicamente, eram as árvores mais cobiçadas pela quantidade de madeira de boa qualidade, madeira de lei, para construir grandes palácios, casas de luxo, né? Naquela época, para construir os melhores móveis, né? Ou as melhores ferramentas ou instrumentos, né? Um carro, por exemplo, um carro de boi, coisa desse tipo, essas eram a madeira, um barco, né? Eles chamavam de nave, né? Navio. Então, esses eram as árvores mais altas. Então, tem pessoas que se julgam, já que na Bíblia, muitas vezes, o homem é comparado a uma árvore, né? A própria Bíblia diz que o homem é como uma árvore junto ao ribeiro. O Cristo falou assim: eu sou a videira, velho. O próprio Cristo se compara a uma árvore, né? Na Bíblia inteira tem muitas tipologias comparando o homem a uma árvore. De forma indireta e espiritual, Paulo também faz isso, né? Diz que todos nós precisamos dar o fruto do Espírito. Quem dá fruto é a árvore, né? Pois bem, então, ele fala aqui sobre os cedros do Líbano e dos carvalhos, essas árvores grandes, imponentes, madeira de lei forte, que o vento não derruba, etc, etc. Essa era a ideia. Então, essas pessoas, eram que são o soberbo e o altivo, é comparado a essas árvores, né? Então, ele diz assim, e contra também quem? Contra todos os montes altos. Muitas vezes, o grande líder, o líder de muita gente na Bíblia, é chamado de monte. E um líder de 1000, por exemplo, é monte. Um líder de 100 é um outeiro, uma montanha um pouco menor, né? Quanto os outeiros elevados. E também toda a torre alta, as torres mais altas, aquelas que ficavam nos cantos dos muros, ou na parte mais alta do monte, onde a cidade estava edificada, era de onde o atalaia, né, o espia, o guarda da noite, ficava ali o tempo todo olhando o mais distante possível, ou seja, o homem mais elevado, o homem mais alto da cidade, alto no sentido assim de importância, né, não estatura física, ficava ali com a melhor visão ali. Então, esse homem, muitas vezes a Bíblia chama de torre alta, falando de homens, de líderes também. É uma tipologia de pessoas. Tudo aqui é pessoas aqui. Árvores, montanhas, outeiros, torre, está falando de pessoas aqui. Não é de estrutura física, né? E todo muro fortificado, ou seja, toda a cidade que confia em si mesma, né? Muro é uma tipologia de segurança na Bíblia, né? Ele vai continuar dizendo, todos os navios, muro aqui já é uma proteção que a igreja como coletiva, árvore é individual, montanha individual, outeiro individual, torre falando ao ser individual. Mas quando ele fala de muro, ele fala de coletividade. Ou seja, quando a congregação do Senhor confia mais nas pedras, na cerca eletrificada,
nas barreiras físicas que protege, né, o homem de pular e roubar, por exemplo, mais do que no próprio Senhor, né? Quando ele fala todos os navios de Tarsis, navio de Tarsis, por exemplo, é aquele navio que Davi, que Salomão, principalmente na construção do templo, trazia muita madeira de qualidade e pedras para o templo, né? Pedras especiais, tal, né? Mármore, essas coisas, né? Granito. Então, todos os navios de Tarsis, eles confiam, navio vem de nave, a nave da igreja, o lugar onde você congrega muita gente, reúne muita gente, né? O lugar amplo onde você armazena tesouros, etc., por exemplo. Armazena e transporta, no caso. Então, todos os navios de Tarsis contra todas as pinturas desejáveis. Aqui ele está falando aqui de muro, navios e pinturas, falando daquilo que a coletividade estava se ajoelhando diante daquilo. Estava confiando mais nos navios, estava confiando mais nos muros, e agora estavam se inclinando dentro das pinturas, adorando aquelas pinturas, aquelas divindades pagãs inexistentes, que não podia ver, ouvir, falar, responder, que é o que Isaías vai dizer, que o Senhor vai dizer em Isaías inúmeras vezes. E ele conclui dizendo, a arrogância mesmo sinônimo aqui das palavras iniciais, soberbo e altivo, né? E a arrogância do homem, veja, que ele está falando aqui só do homem, quando ele fala aqui de árvores, né? De montanhas, outeiros, torre, está falando do homem aqui, ó. E a arrogância do homem, que é como uma árvore alta, como uma torre alta, como uma montanha. Então, a arrogância do homem será humilhada. E a sua altivez se abaterá. A sua altivez será abatida no chão, né? Será envergonhada, jogada ao chão. E só o Senhor será exaltado naquele dia. De novo, a mesma repetição aqui, a mesma frase do finalzinho do versículo 11. Por isso que eu comecei aqui essa pergunta falando lá. Porque o Senhor está dizendo assim, olha, vocês não se exaltem. Os seres humanos não se exaltem. E nem exalte a ninguém, uma estátua, uma imagem de escultura que vocês tenham, um ídolo famoso, um cantor, um artista, um esportista. Não exalte ninguém, nem vocês se exaltem, nem exaltem ninguém, porque só o Senhor deve ser exaltado. E ele diz mais aqui, ó, e todos os ídolos desaparecerão totalmente naquele dia em que o Senhor será exaltado diante de toda a terra. Então veja que aqui a mensagem do Senhor é muito clara. Não se exaltem, não se sinta melhor do que ninguém, porque não é. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos o mesmo fim, e aí todos nós temos as mesmas carências. Que o Senhor nos dê essa luz diretamente ao nosso espírito, para que essa verdade transforme a nossa vida e nos tornamos humildes como Cristo.